irrepreensíveis, Deus está pedindo para que nós sejamos imaculados e não crente com mácula. Mácula significa mancha. Imaculado, sem mancha. Então o que Deus quer dizer a partir disso aí, irmão? A partir disso aí, quando o Espírito Santo nos chama para seguir a Cristo, o apóstolo Paulo ele bateu em várias teclas, né? Para enterrar o velho homem, para enterrar os velhos costumes, para jogar fora o fermento velho, porque nós enterrando os velhos costumes, as coisas novas vêm, os frutos de Deus vêm, os frutos de Deus começam a fluir em nossas vidas. Agora, enquanto nós não enterramos os velhos costumes, nada de sobrenatural acontece em nossas vidas. Então muitas pessoas padecem, muito crente padece e não prospera, porque ele não enterra os velhos costumes. Ele está ali, virou crente, ele está ali muitas vezes participando das reuniões, ele está orando, mas ele não deixou os velhos costumes de lado. A Bíblia em vários livros, ela nos pede sobre a exortação à santidade. Fala para que os pregadores, sabe, insistam que a igreja tenha santidade. E a santidade só vem quando nós começamos a enterrar todos os costumes que tínhamos antes de seguir a Cristo. No livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 15, eu vou ser rápido, tá, irmão? Para não dar sono. Se você sentir muito sono, repreende, que é o demônio, hein? Não vai sentir sono para dar uma palavra tão boa assim. Misericórdia, Jesus. Irmãos, olha aqui. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Olha outro alerta. Para que sejais irrepreensíveis, ou melhor, para que você seja sem mácula, e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astro do mundo. Ainda que nós estamos no meio de uma geração perversa, ainda que nós estamos no meio de uma geração que diz que a prostituição é normal, a fornicação é normal, o homossexualismo é normal, o casamento entre homossexual é normal, o casamento entre lésbica é normal. Em outras palavras, irmãos, não aceiteis. Não aceiteis. Não sejas participante. No livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 22. Novamente, vocês acharam aí, irmão? Colossenses. Isso, Colossenses 1:22, né? Colossenses capítulo 1, versículos 22. Oh, glórias a Deus, aleluia, Jesus. Versículo 22, a palavra de Deus diz assim, ó: no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Glória a Deus. Novamente Deus está pedindo para que você não tenha mácula. Você vê como Deus quer a gente bem? É difícil, é difícil. A Bíblia nos relata que a carne briga contra o Espírito briga contra ela. Mas se Deus cobra da gente para que nós sejamos sem mácula, sem manchas, é porque ele sabe que o Espírito Santo tem poder para não deixar a gente ser um crente cheio de mácula. Amém, irmão? Vocês estão entendendo, igreja? Estão entendendo? Irmão, tem crente que não gosta de desfolhar a Bíblia, né? Mas o desfolhar a Bíblia é que vem o entendimento. O desfolhar a Bíblia, a palavra de Deus diz assim, ó:
que devemos ler a Bíblia, a palavra tem que ser lida um pouco aqui, um pouco ali, ou seja, um livro aqui, entendimento ali, regra sobre regra e mandamento sobre mandamento. Um dos mandamentos que o Espírito Santo de Deus está passando para nós hoje é sobre a mancha. É sobre o crente que não enterrou o velho homem, é sobre o crente que para ele é normal o levianismo, é sobre o crente que para ele é normal fornicar, que para ele é normal adulterar, que para ele é normal beber pinga. Tem crente que toma pinga, tem crente que toma cerveja e para eles é normal. Outro dia a crente falou para mim aqui assim, ó, o meu pastor disse que é bom tomar um pouquinho de vinho, que é bom para o estômago. Só que o vinho que o apóstolo Paulo diz ali, irmãos, é o sangue de Cristo. É o sangue de Cristo. Glória a Deus. E diz que o pastor dela falou que é para tomar vinho de litro, que é bom para o estômago. O vinho que a Bíblia relata, irmãos, é o sangue de Cristo. Nós não somos participantes da Santa Ceia, o pão não representa o corpo, o sangue não representa o vinho. E vai crente pensar que tem que tomar vinho de garrafa. Infelizmente a gente é obrigado a ouvir e ficar quieto, porque se a gente for debater também não adianta, as águas não podem conter com as pedras, né? Irmãos, vamos lá só para me terminar. 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Ô irmão, se vocês tiverem de me xingar, vocês vão xingar esse homem aqui, ó. Esse homem aqui me ensinou a desfolhar a Bíblia para lá e para cá, viu? Aleluia, Deus. Glória a Deus. Meu Deus. Abençoa, Pai. Irmãos, 1 Pedro, capítulo 1, tá tudo fácil, né, não? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 22. Olha aqui, irmão, o que a palavra diz. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, imaculado, sem mancha, sem mancha. Deixa eu repetir novamente. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Está cheio de crente contaminado, irmão. Está cheio de crente que não vigia o que sai da boca. Jesus, ele disse, o que contamina o homem é o que sai da boca, não o que entra. Então temos que vigiar a palavra da gente. A língua, a Bíblia nos relata que ela é um pequeno membro. Tudo sobre a terra o homem domina, mas a língua ninguém consegue dominar. Deus, vai queimando. Ninguém tem domínio sobre a língua. A língua é um pequeno membro que tanto ela te leva aos céus, Freio, Pai. como ela te leva aos infernos. Deus, é verdade. Aleluia. No versículo 22, irmão, olha aqui. Purificando as vossas almas na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Irmão, a palavra de Deus é bem claro. Se você não consegue perdoar ela, Deus. você não é digno de pedir perdão a Deus. Se você não consegue amar a ela em Cristo como tu amas a ti mesmo, você não é digno de ser amado em Cristo. Devemos amar um ao outro com sinceridade. Se eu amo você, Apolônia, e ela está passando necessidade, o meu ato de amor, pegar uma cesta básica, dar para ela, ou pegar uns 50 ou 100 reais, o Apolônia está aí, faz uma comprinha. Esse é um ato de amor. E não precisa a igreja toda saber. Quem tem que ver é Deus. Quem vê é Deus. O que a Bíblia diz? Não sabe a sua mão esquerda o que deu a direita. E nem sabe a direita o que deu a esquerda. Não é verdade, irmão? Glória a É Deus. assim. Agora, só para me terminar, irmão. É só mais 2 livros. 2 Pedro. Eu quero bater nessa tecla que o Espírito Santo está pedindo. A mancha, a mácula. Eu quero bater, não. O Espírito Santo de Deus quer bater nessa tecla.